o nosso boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão chegando para o estudo da noite de hoje. Obrigado pelo carinho de estarmos juntos aqui para esse trabalho. Boa noite, José Carlos Presente, nosso amigo, irmão, companheiro de jornada, que vai desempenhar o papel da noite. Boa noite. Boa noite, Elaine também, nossa companheira, nos dá o apoio técnico, né? Nossa assessora de comunicação, nosso muito obrigado. E vamos chegando, pessoal. Então, presente, vamos fazer uma breve prece. Quero convidar a todos para vibrarmos junto ao companheiro que realizará o trabalho da noite. Lembrando da importância de boas vibrações para o nosso aprendizado, permitindo boas reflexões, repercutindo em nossos pensamentos, transformando o nosso comportamento. Mestre amado, em teu nome pedimos a proteção e a vibração amiga de sempre para todos nós nesta noite, em especial para nosso companheiro que realizará o trabalho da noite, José Carlos Presente. Então, por gentileza, Elaine, trazendo o nosso companheiro. Boa noite, amigos que nos acompanham no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É uma alegria reencontrá-los nesta noite, e embora seja um encontro virtual, para que possamos, então, dar continuidade ao estudo desta obra, que já estamos estudando há algum tempo. Como é do conhecimento daqueles que têm participado nos nossos encontros, nós temos visto ultimamente a introdução de O Livro dos Espíritos, e esta introdução é dividida em 17 partes. Então, estudamos parte por parte, e até o nosso último encontro, tínhamos estudado da primeira à quinta, e hoje daremos continuidade a partir da parte número 6, em que Kardec faz um resumo da doutrina dos espíritos. É bom nos lembrarmos que, na época em que Kardec investigava os fenômenos mediúnicos, existia um emaranhado de ideias novas e contraditórias acerca das manifestações dos espíritos. Havia uma série, um grupo de teorias explicativas, né? E algumas dessas eram vistas com simpatia por algumas pessoas, e outras eram vistas assim como objeções. Então, Kardec, aplicando-se ao estudo metódico dos fenômenos mediúnicos, mediante observações, análises, reflexões sérias, minuciosas e persistentes, como ele mesmo dizia que tinham que ser. Então, ao tempo em que ele vai derrubando por terra aquelas objeções apresentadas às explicações espíritas, como nós vamos ver mais adiante,
ele vai contrapondo, então, a elas explicações mais consistentes e mais conforme o bom senso e a lógica. Isso tudo orientado pelos espíritos superiores e vai avançando aos poucos no processo de elaboração da doutrina espírita. Então, nesta parte da introdução, Kardec nos apresenta, de modo resumido, os pontos basilares, ou seja, os fundamentos já bem estabelecidos da doutrina até aquele momento. Então, considerando que todos esses pontos acham-se mais assim amplamente desenvolvidos, aprofundados ao longo dos capítulos do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar futuramente, então nós optamos nesse momento por dar uma ideia geral desse resumo feito por Kardec, acrescentando a um ou a outro ponto algum comentário muito breve ou alguma explicação. Então, são os seguintes os pontos destacados por Kardec. Então, vejamos. Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo e tudo que nele existe. 2. O universo abrange o mundo visível ou corpóreo e o mundo invisível ou dos espíritos, que é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário e poderia deixar de existir, ou até mesmo jamais ter existido, sem que por essa razão se alterasse a essência do mundo espírita, ou o mundo espiritual. Continua Kardec. Os espíritos revestem-se temporariamente de um envoltório material, perecível, que vem a ser o nosso corpo físico, é o período, então, em que o espírito encontra-se encarnado, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, a morte do corpo físico restitui a liberdade do espírito, que estava temporariamente habitando esse corpo físico. Encarnam-se os espíritos, não é? Na espécie humana, na qual se desenvolvem, adquirindo, então, o conhecimento, desenvolvendo a sua moralidade, no sentido de avançar mais na direção de Deus, na direção de tornar-se um espírito perfeito. Então, nesse processo, o espírito passa por muitas existências, aqui mesmo no planeta Terra, ou também em outros mundos. Então, nós estamos falando nesse momento, o Kardec está falando, da reencarnação. Então, a reencarnação, como é explicada pelo Espiritismo, é bom só que se esclareça, é diferente da chamada metempsicose, que está presente em outras crenças religiosas. Porque a metempsicose admite a transmigração da alma de um ser humano para um animal e vice-versa, o que não é aceito pela doutrina espírita. Então, esse assunto vai ser mais amplamente analisado por Kardec, né, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, mais adiante. E prossegue. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Nós já vimos na introdução do Livro dos Espíritos, logo na segunda parte, né,
alguma coisa sobre a alma, em que Kardec procura conceituar a alma, diferenciando, inclusive, a palavra alma, do ponto de vista espírita, de outras concepções existentes também. Ele ainda voltará a falar sobre isso no decorrer dos estudos. E continua. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou o ser material, semelhante aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Então, se aqueles que participaram dos nossos estudos desde o começo devem estar lembrados que nós já falamos também, na parte 2 desse estudo introdutório, do princípio vital, né? Então, só para recordar, o princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal, é um fluido primário, fundamental, básico, né? Que deu origem a tudo. Então, esse princípio vital fornece a energia ou fluido vital aos corpos orgânicos, tanto dos homens quanto dos animais, né? Produzindo a vida. Então, essa ação do fluido vital, que é essa energia, né? Atua em todos os corpos orgânicos, independentemente desses corpos serem portadores de inteligência, de pensamento ou do senso moral. Como disse, então, não é só no homem, mas também nos animais. Segunda composição do homem. Já falamos do corpo material, agora Kardec se refere à alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. Peço desculpas aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Fui atingido pela gripe e, porventura, durante a nossa exposição, ainda poderá ocorrer alguma coisa, né, parecida com isso. Bem, então, prosseguindo, então, além do corpo físico e da alma, ou ser imaterial, nós temos um laço que prende a alma ao corpo. Então, esse laço é um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, Kardec se refere a esse princípio como sendo o perispírito. O perispírito, então, é um intermediário que une o espírito ao corpo. É um corpo semimaterial. E mais adiante também, Kardec voltará a falar sobre isso mais amplamente. Então, esse perispírito, como disse há pouco, é um laço que une o corpo e o espírito. E também envolve o corpo físico e sobrevive à morte deste. Então, quando ocorre a morte do corpo físico, o perispírito, que é o elemento de união entre este corpo e o espírito, também se liberta, né? Ele continua existindo num outro plano. Então, a morte é apenas a destruição, causa apenas a destruição desse envoltório mais grosseiro, que é o corpo físico. O espírito conserva consigo o segundo, que é o perispírito, que para o espírito é um corpo etéreo, né? Que não é visível para nós encarnados no estado normal, mas que pode ser visto e mesmo tocado em algumas ocasiões, como nos fenômenos das aparições, por exemplo. Então, em determinados fenômenos das aparições, de materializações, o espírito se materializa utilizando este corpo espiritual, que é o perispírito. Então, nesse caso, ele pode ser visto, né? Nesses momentos. Bem, o espírito não é, então, um ser totalmente abstrato, indefinido, né? Que a gente possa vir a concebê-lo apenas pelo nosso pensamento.
o espírito é alguma coisa real, ele existe, né? E, em determinados casos, ele pode ser visto, pode ser ouvido, pode ser tocado, mas, como dissemos, não diretamente, mas por intermédio do corpo do qual ele se reveste, que é o perispírito. Então, o perispírito, que também é chamado de corpo espiritual, que envolve o espírito, então permite que a gente, então, ouça o espírito, veja o espírito e assim por diante. Kardec prossegue falando a respeito das classes a que pertencem os espíritos. Então, segundo ele, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, aí ele classifica os espíritos dentro das classes em algumas ordens. Então, por exemplo, os espíritos da primeira ordem são considerados espíritos superiores, ou anjos, ou espíritos puros, e são aqueles que estão mais próximos de Deus, pela pureza dos seus sentimentos, pelo amor que já desenvolveram. Então, são espíritos que já passaram por um processo de evolução muito longo, já estão depurados e agora se aproximam a Deus. Então, quando nós dissemos que um espírito puro, um espírito superior, é também chamado de anjo, então apenas queremos esclarecer que, como já comentamos anteriormente, a palavra anjo na doutrina espírita adquire uma conotação diferente da de outras tradições religiosas, né? Isso também estudaremos mais futuramente. Então, os espíritos das outras classes, de categorias inferiores, acham-se, então, bastante distanciados dessa perfeição dos espíritos da primeira ordem, que falamos há pouco. Então, são espíritos ainda com muitas imperfeições, inclinados assim a muitas paixões, como o ódio, a inveja, ciúme, o orgulho, né? E são espíritos que também se comprazem com o mal. Então, estão distantes da perfeição, mas são espíritos que vão tornar-se perfeitos ao longo do processo de muitas encarnações, do aprendizado, do desenvolvimento moral e assim por diante. E há aqueles que, digamos assim, estariam entre os dois, né? Então, não são espíritos ainda puros, né? Muito bons, mas também nem muito maus. São espíritos que estão numa faixa intermediária. Eles seriam, segundo Kardec, muitas vezes, mais espíritos perturbadores do que espíritos maus, espíritos perversos. E muitas vezes predomina neles assim a malícia, né? São espíritos levianos, né? Inconsequentes, mas que estão também no processo de evolução, vão aperfeiçoar-se, vão melhorar e vão tornar-se espíritos puros. Então, os espíritos melhoram-se por meio de numerosas encarnações, passando assim por diferentes graus nessa hierarquia espírita até atingir a perfeição. Então, aqui é interessante lembrar que Kardec, nesse estudo bastante minucioso a respeito dessa categoria dos espíritos, das diferentes classes, diferentes ordens, ele estabeleceu, assim, uma classe, ele estabeleceu algumas categorias dentro das classes. Então, é preciso lembrar que essa hierarquia foi elaborada por Kardec segundo determinados critérios, né? E que essa hierarquia nada tem de absoluta. Também Kardec voltará ao assunto mais adiante, né? Eventualmente, alguém poderá pensar numa categoria diferente, mas Kardec justifica, né, a elaboração dessa hierarquia, depois explica cada um dos elementos que compõem essa hierarquia.
Prossegue Kardec dizendo que, quando deixa o corpo físico, no caso da morte do corpo físico, a alma retorna, então, ao mundo dos espíritos e ali vai permanecer no estado de espírito errante, até uma nova encarnação ou reencarnação. Então, a palavra errante aqui precisa ser entendida como a situação do espírito que está no plano espiritual, mas ainda precisa reencarnar. Então, errante é o período entre duas encarnações, entre uma encarnação e outra. E é, portanto, um estado transitório. Aqui nós damos o nome de estado de erraticidade. Então, os espíritos, nesse período, nesse estado de erraticidade, eles estão por toda parte, né? Então, é toda uma população invisível que se movimenta de um lado para o outro e está em torno de nós, inclusive. Esse espírito vai deixar de ser errante quando ele alcançar a perfeição moral. Então, tornando-se um espírito puro e não tendo mais a necessidade de reencarnar, ele deixa de ser, então, um espírito errante. E a duração da erraticidade é variável. Também não existe um tempo fixo em número de anos, o número de reencarnações necessárias, né? Durante esse período que ele está como espírito errante, no estado de erraticidade. Isso pode prolongar-se por muito tempo, né? Ou pode ser mais rápida. Mesmo prolongando-se por bastante tempo, não significa que seja perpétua para sempre, né? Porque isso depende da imperfeição do espírito. Enquanto ele for imperfeito, tiver necessidade de reencarnar, vai durando, então, esse estado de permanência na erraticidade. Mas quando o espírito resolve realmente, né, que é o momento de progredir, evoluir moralmente, etc., e já vai deixando para trás as suas imperfeições, e vai se aproximando do espírito puro, e alcança esse estado, então, termina o período de erraticidade, então ele não terá mais que reencarnar. Prossegue Kardec dizendo que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Então, veja, o espírito reencarna e progride, ele não regride. Agora, a rapidez do progresso do espírito vai depender dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. Então, tudo depende dele, está nas mãos dele. Então, enquanto uns espíritos aproveitam a sua reencarnação, né, aproveitam para progredir, para se elevar, né? Outros não, outros perdem tempo, permanecem ainda nas más paixões, né? Ainda muito dominado pela natureza animal, e com isso o seu processo evolutivo vai se atrasando. Então, vejam, aí nós vemos que realmente depende do espírito querer progredir mais ou menos depressa. Como diz Kardec, ele é artífice do seu processo evolutivo, da sua felicidade ou das suas desgraças, da sua infelicidade que ele encontra no futuro. Então, a alma que já possuía a sua individualidade antes de reencarnar, conserva essa mesma individualidade após haver se separado do corpo físico, com a morte do corpo físico, e vai viver no mundo espiritual. Então, quando a alma
deixa o corpo físico e retorna para a pátria espiritual, que é o mundo normal, primitivo, como nos ensina Kardec, já vimos hoje, né? Então, ali ele poderá reencontrar outras almas, né, de muitas pessoas que viveram aqui na Terra e o precederam, e desencarnaram antes dele. Pode ser amigos, familiares e assim por diante, né? E também ele terá a possibilidade, a oportunidade de lembrar-se também ali de existências vividas anteriormente, ou seja, de reencarnações anteriores. Agora, isso tudo não se dá assim automaticamente, né? Desencarnou, reencontra os parentes, desencarnou, vai se lembrar de suas encarnações anteriores. Não. Isso não se dá de um momento para o outro, trata-se de um processo, né? E envolve também a necessidade e merecimento do espírito. Então, né, se houver necessidade de que ele se lembre, merecimento, então isso ocorrerá e poderá ocorrer mais rapidamente, ou não. Então, os espíritos, além de viverem, então, na erraticidade, no mundo espiritual, né, durante algum tempo, muitos encarnam-se e habitam em outros mundos, em que tem, então, semelhança, alguma coisa parecida com a Terra, ou pode ser diferente também. Então, são globos que existem no universo e que servem de habitação para os espíritos. Então, basta que nós nos lembrarmos da frase dita, né, por Jesus em João, capítulo 14, quando ele diz: há muitas moradas na casa de meu pai. Então, ele estava se referindo exatamente a isso, a possibilidade de vivermos, de habitarmos diferentes mundos que não o planeta Terra. Os espíritos exercem uma ação permanente sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então, muitos fenômenos que acontecem, às vezes na natureza, acontecem assim entre nós, e que não têm uma explicação, às vezes racional, podem ser causados por espíritos. E a doutrina espírita vai nos explicar como eles atuam, né? E como eles estão por trás desses fenômenos, para que os fenômenos aconteçam. Então, oportunamente também teremos a oportunidade, a chance de estudar mais sobre essas questões. Então, prossegue Kardec dizendo que as relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam assim nas provas da vida, das nossas dificuldades, nos ajudam a suportar as nossas provações, nos dão sustentação, nos dão coragem, resignação e assim por diante. Enquanto que, por outro lado, existem também os espíritos maus que, diferentemente, nos impelem, né? Nos empurram na direção do mal. Então, esses espíritos querem que a gente sucumba, né? Querem que a gente se assemelhe a eles. E, portanto, ao invés de nos ajudar, nos atrapalham, assim, o nosso processo evolutivo, nos trazendo dificuldades e assim por diante, né? Mas temos que lembrar, e Kardec falará disso mais tarde, que, na verdade, nós é que atraímos esses espíritos. Então, o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas vibrações, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, né, pode atrair um bom espírito ou um mau espírito. As comunicações dos espíritos com os homens encarnados podem ser de duas formas principais, ou seja, elas podem ser ocultas ou podem ser ostensivas. Então, as comunicações ocultas se verificam assim pelas más influências ou boas influências que eles exercem sobre nós e independem de nossa vontade. Né? Nós vimos que os espíritos no estado de erraticidade estão aí por todo lado, estão à nossa volta, né? E eles nos influenciam muito em nossas vidas. Então, só que isso ocorre
de uma forma oculta, né? Independente de nossa vontade. Já existe uma forma deles se manifestarem mais ostensiva. Então, as comunicações ostensivas podem se dar por meio da escrita, da palavra, ou de outras manifestações materiais. Então, geralmente, utilizando-se de um médium que lhe serve de instrumento. Então, nesses casos, eles vão manifestar-se pela mediunidade, utilizando o instrumento que é o médium, poderão, então, nos dar mensagens escritas, faladas e assim por diante. Então, nessas manifestações dos espíritos, nessas comunicações, né, nós podemos vê-los manifestarem-se ou por nossa chamada, nós os chamamos, nós evocamos a presença desses espíritos, né? Então, eles vêm atender ao nosso pedido, a nossa chamada, e manifestam-se. Nessas manifestações, podem nos dar muitas informações, podem fazer revelações pessoais sobre nossas vidas, podem nos dar conselhos e assim por diante, né? Agora, é claro que os bons espíritos, os espíritos superiores, vão manifestar-se apenas em reuniões sérias, né? Em reuniões cujas pessoas que estão ali estão seriamente interessadas em estudar e aprender, e não para fazer brincadeiras com os espíritos e assim por diante, né? Então, quando eles percebem que as pessoas estão bem intencionadas e são evocados, eles podem aparecer nessas reuniões. Agora, se for uma reunião fútil, né, de brincadeira, para obter informações assim de cunho material e que os espíritos superiores não veem nessas reuniões utilidade nenhuma, eles não comparecem. E em seus lugares vão aparecer espíritos inferiores, né? Frívolos, então, que vão aproveitar essa oportunidade, então, e vão dar comunicações, muitas vezes, mentirosas, vão mistificar, enganando as pessoas ali que participam daquela sessão, daquele agrupamento ali, onde eles se manifestam. Então, Kardec nos informa que nós podemos distinguir os bons dos maus espíritos pela sua linguagem. A linguagem dos bons é sempre digna, nobre, moralmente elevada, né? Dão conselhos, assim, com sabedoria, sempre pensando, assim, no melhoramento nosso e também no bem da própria humanidade. Enquanto que os espíritos inferiores, de modo diferente, né? Por serem inconsequentes, muito triviais, né? Muito grosseiros. Então, eles acabam, assim, tendo uma linguagem também muito inferior, né? Eles zombam da credulidade das pessoas, se divertem às custas delas, às vezes ficam adulando também as pessoas que participam daquele grupo, envaidecendo-as, né? Alimentando os seus desejos inferiores, assim, muitas vezes, trazendo falsas esperanças a esses tipos de pessoas, né? Então, devemos, assim, tomar cuidado com essas reuniões em que evocamos a presença dos espíritos, porque, dependendo da sua natureza séria ou fútil, etc., podemos atrair diferentes tipos de espíritos que, ao invés de nos ajudar, vão nos prejudicar. Então, Kardec nos diz que a moral dos espíritos superiores se resume, como a moral do Cristo, na seguinte máxima evangélica: fazer aos outros o que queremos ou quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Então, os espíritos superiores, bons espíritos que manifestam, sempre pensando em fazer o bem e não o mal. E os espíritos superiores ainda nos ensinam, assim, de modo a que a gente vá se aproximando cada vez mais
da nossa natureza espiritual, nos ajudando a abandonar o egoísmo que existe na gente, né? O orgulho, a sensualidade, e nos ensinam a amar o próximo, tornando-nos mais úteis e de modo também que a gente possa a proteger os mais fracos. Então, eles nos ensinam também que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, nós vamos sofrer as consequências do bem e do mal que fizermos nós próprios enquanto encarnados. Então, aquilo que fizermos de errado, de equivocado, de mal, enquanto encarnados, né, nós vamos levar para o outro plano espiritual, né? Isso vai estar transparente em nós quando desencarnados, e todos esses equívocos e erros que cometemos poderão também, por outro lado, serem espiados por nós. E com isso, nós vamos avançar também na busca de nossa perfeição. E isso pode se dar por meio de múltiplas existências. Já adiantamos algumas coisas sobre isso. Bem, então, com essas afirmações, com essas informações que Kardec nos passa, nós temos, de uma forma muito resumida, muito sintética, os fundamentos, os princípios basilares da doutrina espírita, que já estão consolidados até aquele momento em que Kardec estava pesquisando os fenômenos mediúnicos, estudando as comunicações dos espíritos, ouvindo o que os espíritos superiores tinham a nos dizer e assim por diante. Então, ele já, nessa parte sexta da introdução, procura fazer uma introdução geral, nos dando assim uma ideia de alguns conteúdos fundamentais da doutrina espírita. Bem, mas ele prossegue, né? Nós estamos ainda no estudo da introdução do Livro dos Espíritos, e após esse estudo resumido das ideias fundamentais da doutrina espírita, ele prossegue na parte sétima, ainda falando alguma coisa sobre a ciência e o espiritismo. Então, diz Kardec o seguinte: cada vez que surgem novas ideias, surgem novas teorias e novos princípios, então, também junto com eles, surgem aquelas pessoas que aceitam essas ideias, esses princípios, etc., defendem todos eles, mas também existem aqueles que são contra, não aceitam e contestam. Então, aqueles que são contra, muitas vezes são contra e apresentam argumentos em que eles se apoiam em outros argumentos que são apresentados por pesquisadores, por estudiosos, né? Pessoas, muitas vezes, vinculadas a alguma instituição científica. Então, essas pessoas, estudando aqueles fenômenos, chegam a algumas conclusões, expõem seus pontos de vista, né, que são aceitos ou não, né, pelas pessoas. Então, ocorrem muitos desses pontos de vista diferentes, para uns há defensores, para outros há críticos, e assim por diante. Então, Kardec nos diz que nem mesmo aquelas conclusões, ditas conclusões científicas, são sempre definitivas e incontestáveis, né? Especialmente, como afirma Kardec, e reforça, quando a ciência sai da observação material dos fatos e entra num campo totalmente desconhecido, como é, por exemplo, o mundo espiritual. Então, nesse caso, são criados sistemas para explicar a realidade. Muitos desses sistemas, tidos como verdades no primeiro momento, mas que mais tarde,
né? Após serem novamente estudados com profundidade, analisados por uma comunidade científica, por pessoas sérias, etc., então, aquilo que parecia, no primeiro momento, verdade, vai ser visto, vai ser tido como um erro, muitas vezes um erro absurdo, né? E, às vezes, alguma coisa que é uma teoria que era apresentada no começo, e que muitas pessoas achavam que aquela teoria estava equivocada, errada, mais tarde ela vai, né, ser confirmada e vai ser tida como uma teoria verdadeira, e assim por diante. Então, ele diz, isso ocorre muito nos meios científicos, né? Ocorria e ainda ocorre hoje. E ele reforça, né? E é complicado quando um estudioso, né, um cientista, um pesquisador na matéria, sai do seu mundo material e vai investigar sobre os espíritos, que é um campo todo novo, totalmente novo para ele, e começa, às vezes, a dar opiniões sobre a realidade espiritual, baseada em conceitos científicos, então acaba, muitas vezes, se equivocando e formulando teorias falsas, teorias absurdas, teorias equivocadas. Então, para Kardec, contra os fatos não há argumentos. E na ausência dos fatos, a dúvida deve ser a opinião do homem sensato, ao invés de opinar sobre tudo sem conhecimento de causa. Então, não basta o pesquisador formular uma teoria se os fatos contradizem essa teoria. Por isso que Kardec diz, não há argumentos contra os fatos, né? Agora, se ele tem dúvidas, né, não tem como dar uma explicação ainda cabal, convincente, então ele tem dúvidas, é melhor que não dê explicação por hora, né, mas que ele primeiro vá buscar um conhecimento, a hora que ele tiver conhecimento de causa, então ele vai dar a sua explicação, bem fundamentada, que é fundamentada nos fatos. Bem, Kardec deixa patente assim o seu respeito pelos cientistas, né? Então, não é sair criticando, ele não sai criticando aí os pesquisadores, estudiosos da época, não, né? Então, ele diz assim que ele respeita, sim, as opiniões dos cientistas, mas admite que a propensão desses cientistas, muitas vezes, é subordinar tudo ao ponto de vista da especialidade dele, cientista, né? Então, isso faz com que eles se tornem preconceituosos. Então, o que é o preconceito? Preconceito é um conceito, é uma opinião que a pessoa forma sem ter os conhecimentos necessários sobre um determinado assunto. Então, ele dá uma opinião, ele expressa um sentimento, né, desfavorável, né, porque ele concebeu aquilo de uma forma antecipada ou precipitada, independentemente de uma experiência, de um raciocínio, de um estudo adequado, perseverante. Desculpem, mais uma vez. Então, e acabam expressando um preconceito. Agora, fora da sua especialidade, da especialidade do pesquisador, não se acham, então, eles de dar uma opinião abalizada, né, sobre tudo aquilo que ainda não conhecem, né? Como acontece muitas vezes em relação às opiniões negativas que eles dão sobre o espiritismo. Então, por que eles dão essas opiniões negativas sobre o espiritismo? Simplesmente, diz Kardec, porque o espiritismo não é da alçada da ciência. E eles não têm condições, então, de dar opiniões consistentes, conforme a realidade do mundo espiritual, porque se baseiam na sua visão material da realidade. Então, enquanto a ciência estuda o mundo material, que se pode experimentar, que se pode manipular de uma forma bastante livre, o espiritismo trata da alma, né? E de seu estado após a morte. Então,
Isso envolve fenômenos que são provocados por inteligências de vontade própria, que são os espíritos. Então, veja, os espíritos não estão subordinados à nossa vontade, aos nossos caprichos, etc. Então, o cientista, ao querer estudar o espírito, né, não vai achar que o espírito, por exemplo, ele pode até achar, mas está equivocado. O espírito se manifesta a hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? E isso não vai acontecer. Os espíritos têm essa autonomia, são inteligências livres que se manifestam a hora que eles querem, da forma como eles querem. Então, isso é diferente de se tratar, por exemplo, de um fenômeno material da natureza sobre o qual o cientista tem todo o controle de produzi-lo, de replicá-lo no momento que ele acha oportuno, no seu laboratório e assim por diante, né? Então é por isso que esses fenômenos, né, que envolvem a alma, o seu estado após a morte, envolvem os espíritos, escapam da competência da ciência material. Então, por essa razão, a investigação dos fenômenos mediúnicos exige assim, pontos de partida diferentes e também condições de pesquisa diferentes, né? Então, por exemplo, ao formular, por exemplo, as questões para pesquisa, as suas hipóteses de trabalho, as metodologias que serão utilizadas na pesquisa, os instrumentos também que serão utilizados de acordo com essas metodologias, irão variar enormemente. Se a pesquisa é voltada para o mundo material, né, ou se é voltada, então, para a realidade espiritual. Então, isso, mais uma vez, diz Kardec, torna a ciência incompetente para se pronunciar, então, na questão do espiritismo. Bem, aí, concluindo esta parte, Kardec vai afirmar que quando as crenças espíritas, esses postulados espíritas, os ensinamentos espíritas estiverem já bastante difundidos e foram aceitos pelas massas, pela população em geral, então vai se dar com elas, né, o que tem acontecido a todas as ideias novas que encontram oposição, ele diz. Então, os cientistas, diante desse fato, né, da aceitação daqueles conhecimentos novos, todos, né, revelados pela doutrina, pelas massas, também terão que aceitá-los, eles vão se render às evidências, né? Então, eles vão acreditar, né, diante dessa realidade, né, eles têm que aceitar que há muitas coisas na natureza que ainda não são reveladas ao homem, não tinham sido reveladas para os homens e aos poucos vão sendo reveladas. Então, eles podem ter até o direito de duvidar, né, em muitos casos, né, mas, vamos dizer assim, não pode admitir que sabem tudo, porque há muitas coisas da natureza, muitas verdades a serem reveladas, e que aos poucos isso vai sendo dado ao homem conhecer, à medida que os espíritos superiores entenderem que é o momento de trazer aos homens essas novas revelações. Então, com isso, com essas palavras, Kardec vai concluir a parte número 7 da introdução, em que ele faz, assim, alguns comentários sobre a posição da ciência, dos cientistas, em relação ao espiritismo, né? Procurando mostrar os argumentos espíritas, né? Para se contrapor às ideias dos cientistas, muitas vezes equivocadas, porque querem dar uma explicação material para a realidade do mundo espiritual, quando isso não é possível. Então, nós acreditamos que, por hoje, poderíamos ficar aqui e daremos continuidade ao estudo ainda da introdução de O Livro dos Espíritos, na nossa próxima reunião, que vai ser na
no quarto sábado do mês, como é de costume, os nossos companheiros devem estar lembrados, a nossa reunião de estudos dá-se sempre no segundo e no quarto sábados do mês, às 19h30. E agradecidos pela sua atenção, pela sua paciência em nos acompanhar, nós, então, esperamos reencontrá-lo no nosso próximo estudo. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos pelo estudo presente. Agradecemos o apoio junto à diretoria, o apoio especial aqui, né, trazendo o estudo do Livro dos Espíritos para todos nós, ficando gravado, né, para os irmãos poderem assistir em outra oportunidade, aqueles que não estão presentes. Então, a nossa gratidão pelo seu trabalho. Queremos também convidar aos irmãos para o próximo sábado, dia 19, às 18h30, horário de Mato Grosso do Sul, e às 19h30, horário de Brasília, palestra O Livro dos Espíritos, Lançamento, Elaboração e Repercussões, com o orador Antônio César Perry de Carvalho, fundador da Mocidade e de Centro Espírita, dirigente de órgãos regionais, de unificação, foi vice-presidente, presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, diretor, vice-presidente, presidente interino e presidente da FEB, da Federação, né, Espírita Brasileira, membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, atuou em Centros Espíritas de Brasília e de São Paulo. Autor e organizador de mais de 30 livros espíritas, articulista na Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas digitais. Então, estará conosco no próximo sábado, aqui no horário em Mato Grosso do Sul, 18h30, horário de Brasília, 19h30. Agradecer a nossa irmã, que está aqui trabalhando e nos apoiando, a Elaine Cristina, nossa grande irmã e colaboradora, né? E, como nos disse o presente, no dia 26 estaremos aqui dando continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Jesus, possamos compreender e vivenciar o bem sem olhar a quem. Que nos despojemos energeticamente do homem velho. Pedimos, Mestre, que cada um de nós nos tornemos útil, fazendo o bem aos irmãos na caminhada. Agradecidos pelo estudo da sua mensagem, da sua boa nova, por meio do nosso irmão José Carlos Pezente, nós, agradecidos, pedimos autorização para encerramento de mais um trabalho na nossa casa virtual, no Instituto de Cultura Espírita. Muito obrigado, irmãos. Uma boa noite a todos que estão convidados para o nosso evento do próximo sábado. Boa noite. Boa noite a todos.